Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando aqui sobre avaliação pré-anestésica, planejamento e risco. Além de servir de avaliação de risco, de avaliação de status do paciente a ser anestesiado, a avaliação pré-anestésica é um ponto de partida para o planejamento em relação ao posicionamento do paciente, qual vai ser a cirurgia que ele vai realizar, qual o posicionamento cirúrgico que ele vai ser mantido durante a cirurgia, quais as limitações que ele pode apresentar em relação a esse posicionamento, os riscos inerentes, como pacientes que têm as restrições de mobilidade articular, paciente muito senil que não consegue posicionar adequadamente na mesa, enfim. Então, estudar o posicionamento do paciente, ver as suas limitações, explicar para o paciente eventuais riscos nesse posicionamento necessário à realização da sua cirurgia, planejar também a monitorização, que vai depender tanto da comorbidade que esse paciente apresente, e como também da cirurgia a que ele vai ser submetido, a complexidade e o porte dessa cirurgia. Pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de grande porte, com grande movimentação de líquido, com história de alterações cardiovasculares importantes e limitações fisiológicas importantes, a monitorização então vai ser adaptada, lembrando sempre que o paciente deve ser orientado de que a monitorização básica é a monitorização do ritmo e da frequência cardíaca, da saturação de oxigênio e da pressão arterial não invasiva, caso seja uma anestesia regional. E se a anestesia for anestesia geral, ele também vai ter a monitorização da capnografia. Outros suportes de monitorização vão ser adicionados de acordo com a complexidade, como foi dito, do quadro do paciente e da cirurgia que vai ser submetida. Também com base na história do paciente, da história ou não de dor crônica, por exemplo, ou também a associação com a complexidade e o tipo de cirurgia que ele vai ser submetido, a qual planejamento para a analgesia operatória nesse paciente, se ele vai ser submetido a anestesias regionais associadas ou não à anestesia geral, se ele vai ser submetido à manutenção de analgesia controlada pelo paciente, e aí vai ter que ser avaliada a capacidade de entendimento do paciente, a parte cognitiva, se ele entende como funciona o equipamento, etc. Também vai ser avaliado o sangramento do paciente, o risco de sangramento transoperatório para o planejamento de reserva de sangue ou não e a obtenção da autorização do paciente, caso ele aceite a transfusão em caso de necessidade, obviamente. Então, tudo isso formalizado na ficha de avaliação pré-anestésica. Também a reserva de componentes sanguíneos vai ser feito não só em relação a história ou planejamento da cirurgia do paciente, mas também em relação à sua história de comorbidade. O paciente pode estar em uso de algum anticoagulante, a cirurgia de urgência, ou o paciente tem alguma patologia que interfira na sua capacidade de coagulação. Então, o planejamento vai ser feito com a associação de informações de história, de comorbidade, de medicação em uso e a cirurgia que ele vai ser submetido. E a conduta pós-operatória em relação tanto ao que já foi dito, mas em relação à antibiótico terapia, aos controles relacionados à monitorização em cirurgias mais complexas, ou se o paciente vai ter uma alta do centro cirúrgico e ou do hospital de maneira mais ou menos precoce, isso relacionando também o tipo de analgesia que vai ser feita, qual que vai ser a condução da expectativa de condução no pós-operatório, se o paciente vai para a UTI ou não, isso tudo tem que ser detalhado e informado ao paciente. Obviamente, as intercorrências podem acontecer e o planejamento pode ser alterado no intra e no pós-operatório, e isso também tem que ser alertado ao paciente.
Os principais guidelines e recomendações relacionados à estratificação de risco do paciente em relação a complicações cardiovasculares e morte em 30 dias, elas devem ser abordadas de acordo com as comorbidades que o paciente apresenta, a sua reserva fisiológica e o tipo de cirurgia que ele vai ser submetido. Então, o que se leva em consideração nos principais scores de risco cirúrgico são se o paciente é cardiopata, se ele tem história de doença coronariana, se ele tem diabetes, principalmente diabetes tipo 1, se ele tem algum grau de insuficiência renal, se ele teve alguma história de doença cerebrovascular e o grau de risco relacionado também ao porte da cirurgia. E as cirurgias são classificadas em cirurgia de risco baixo, intermediário ou alto, e as suas os seus diversos exemplos de acordo com a estratificação de risco estão nessa tabela. Portanto, a cirurgia de pica no porte são aquelas relacionadas à cirurgia de mama, cirurgia odontológica, oftalmológica, ginecológica, cirurgias superficiais de pele, ou de tecido celular subcutâneo, etc. E as cirurgias de médio porte, cirurgias abdominais, cirurgia de carótida, cirurgia de reparo de aneurisma com procedimento endovascular, entre outros. As cirurgias de grande porte são aquelas que envolvem principalmente cirurgia intratorácica, cirurgia abdominal alta, cirurgias relacionadas a doença vascular de grande porte, principalmente acima da região inguinal. Então, são cirurgias consideradas de maior porte, aumentando assim o risco cirúrgico. As cirurgias de baixo risco são consideradas com o risco de 1% de ter algum tipo dessa complicação cardiovascular maior ou morte. As cirurgias de risco intermediário, o risco é entre 1% e 5%, e as cirurgias de risco maior, cirurgia de alto risco, são aquelas que apresentam um risco de complicação acima de 5%. Então, na estratificação do risco do procedimento de uma maneira geral, são considerados procedimentos ou pacientes de alto risco aquele que apresente 3 ou mais critérios maiores, como vai ser elucidado mais à frente, ou 4 ou mais critérios menores. É considerado procedimento ou paciente de risco intermediário aquele paciente que apresenta 2 critérios maiores ou 3 critérios menores. E aqueles considerados de baixo risco são os demais, que não se enquadram nessas duas definições anteriores, e essa é a estratificação aceita e registrada na resolução do Conselho Federal de Medicina em 2017. Esse diapositivo traz a relação considerada pela resolução do Conselho Federal de Medicina em 2017 daqueles que são considerados critérios maiores. Então, pacientes com idade superior a 70 anos, com doença crônica descompensada, cardiovascular ou respiratória, doença neurológica grave descompensada, doença abdominal descompensada, paciente em choque, cirurgia de urgência e emergência, entre outros. Então, todos esses são considerados isoladamente, cada um deles é considerado um critério maior de risco cirúrgico, e aqueles pacientes que apresentarem 2 desses critérios são considerados de risco intermediário, e aqueles que apresentarem 3 desses critérios são considerados de risco elevado, alto risco anestésico cirúrgico. E aqueles que tiverem apenas um desses ou nenhum são considerados de risco menor, porque em geral são situações em que o paciente, contornando a causa da situação aguda, da situação em crise, ele tem grande chance de recuperação. Entre os riscos considerados menores encontram-se as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratórias graves, porém compensadas. Pacientes com insuficiência renal crônica, dialítica compensada, doença diabetes mellitus e insulino dependente, apneia obstrutiva do sono
e índice de massa corpórea acima de 35 kg por metro quadrado. Esses são considerados os critérios menores, e pacientes que apresentem 4 ou mais desses critérios são considerados de alto risco, e pacientes que apresentem 3 ou menos desses critérios vão ser considerados pacientes ou intermediários, né, de risco intermediário, aquele paciente que apresente eventualmente três desses critérios são considerados intermediários, e abaixo disso considerados paciente de risco baixo para complicação cardiovascular. Em 2014, o Colégio Americano de Cardiologia e a Associação Americana do Coração publicaram um guideline, uma diretriz, mostrando um fluxograma interessante que nos orienta na tomada de decisão. Se a cirurgia for uma cirurgia emergencial, deve-se proceder ao procedimento anestésico cirúrgico o mais rápido possível, uma vez que é considerado cirurgia emergencial aquela que em curto período de tempo o paciente pode perder a vida ou algum membro, alguma parte do seu corpo. Então, deve ser feita a tomada de decisão para a realização da cirurgia sem grande demora, apenas realizando as medidas necessárias para a redução imediata do risco cirúrgico, né? Então, acesso venoso adequado, reposição de volume de maneira adequada e atingir de maneira rápida, o melhor equilíbrio hemodinâmico e de respiratório desse paciente para que se mantenha o suporte da vida enquanto se prepara esse paciente para a cirurgia. Se a cirurgia não é emergencial, então vai ter que ser avaliado se existe alguma doença cardíaca aguda importante, como alguma arritmia severa importante que deva ser corrigida imediatamente, uma precordialgia, uma doença orovalvular que esteja descompensando esse paciente, necessitando de alguma avaliação importante. Então, se esse paciente apresenta algum critério que leve ao diagnóstico de doença cardíaca severa e descompensada, ele deve ser avaliado e ter essa condição melhorada para que ele tenha reduzido o seu risco cirúrgico até o ponto de melhor equilíbrio da sua comorbidade. Obviamente, alguns pacientes que têm essas questões, essas comorbidades muito severas, vão ter a necessidade de avaliação entre o risco e o benefício do procedimento a ser realizado. Se ele não tem nenhuma doença cardíaca importante, ou se ele possui, essa doença foi corrigida, esse desequilíbrio grave foi melhorado, então ele vai ser submetido ao restante do fluxograma. O paciente vai ser submetido a uma cirurgia de baixo risco e ele não tem essas comorbidades ou elas foram corrigidas, né, em seu grau máximo de equilíbrio possível, então ele pode ser submetido à cirurgia sem mais delongas. Se por acaso ele possui, ele vai ser submetido a uma cirurgia que não é de baixo risco, então vai ter que ser avaliado na sua história, na anamnese, exame físico, se esse paciente tem uma capacidade metabólica igual ou maior que 4. Se ele tem isso, ele pode ser submetido a uma cirurgia de médio e grande porte, necessitando apenas de realização de exames que possam levar à alteração da conduta anestésica cirúrgica. Se não há nenhuma indicação em relação a isso, então ele pode ser submetido à cirurgia de maneira imediata, após os preparos básicos e rotineiros para a cirurgia. Se ele tem uma capacidade metabólica menor que 4, ou ela não consegue ser avaliada devido pela história, né, devido à impossibilidade do paciente caminhar, o paciente cadeirante, como foi mencionado anteriormente, então esse paciente vai ter que ser submetido a testes de triagem para ver a real capacidade desse paciente, se ele necessita de alguma melhora no seu perfil clínico ou de algum acompanhamento antes da realização desse procedimento cirúrgico, ou novamente, se esse procedimento cirúrgico
ele é tão importante que a sua vantagem obtida através desse procedimento suplanta o risco da cirurgia frente à comorbidade que ele apresenta. E aí ele vai seguir no fluxograma em relação a essas pesquisas e ao preparo adequado para a realização da cirurgia no paciente com a capacidade metabólica considerada reduzida e assim vai ser feita a tomada de decisão, preferencialmente em associação com uma equipe multidisciplinar e também sempre tendo a vontade do paciente expressa e levada em consideração nessa tomada de decisão. Novamente, se o paciente tem uma capacidade metabólica igual ou superior a 4 METs, ele pode ser, teoricamente, os guidelines internacionais recomendam assim, ele pode ser submetido à cirurgia, necessitando apenas de ajustes rotineiros e preparo para a realização do procedimento anestésico cirúrgico. Mas esse paciente, se ele apresenta uma capacidade metabólica inferior a isso, ele tem que ser avaliado. Se ele vai ser submetido a uma cirurgia de médio ou de grande porte, ele tem que ser avaliado em relação à sua parte cardiovascular para se ter um prognóstico do risco de complicações cardiovasculares e também para se avaliar se há necessidade de alguma conduta que melhore o balanço, o equilíbrio dessa comorbidade que ele eventualmente possa apresentar. Algumas tabelas de scores de risco cirúrgico foram levantadas. Existe o risco cirúrgico de Lee, o risco cirúrgico renovado de Lee, tem o algoritmo americano, né, do Colégio Americano de Cardiologia, representado aqui nesse diapositivo e outros. Aqui leva-se em consideração a possibilidade do paciente ter doença coronariana, se ele teve um infarto agudo do miocárdio, e se esse infarto agudo do miocárdio foi a menos ou a mais que 6 meses, entre outros vários quesitos que são elencados, e ele vai ser pontuado de acordo com essa história que ele apresente e com o seu exame físico, se o paciente tem ritmo sinusal ou não, se ele tem extracistolia ou não, se a cirurgia é de emergência ou não. Então, tudo isso vai levar a uma pontuação e essa pontuação vai ser colocada numa tabela onde o paciente vai apresentar um baixo risco se ele tem uma dessas variáveis elencadas na tabela ou nenhuma, então ele é considerado de baixo risco, com um risco teórico de complicação cardiovascular menor que 3%. Se ele tem duas variáveis ou mais, ele tem um risco entre 3% e 15%, um risco considerado intermediário, e se ele tem mais que tem 20 ou mais pontos relacionados aqui nessa estratificação de risco, ele vai ser considerado um paciente de alto risco, com uma chance de vir a apresentar complicações cardiovasculares ou óbito maior que 15%. Então, esse paciente que vai ter que ser avaliado através de exames complementares, exame de imagem, se ele fosse submetido a uma cirurgia de médio ou grande porte e apresentar uma capacidade metabólica menor que 4 METs. Então, ele vai ser estratificado para risco para se avaliar se há alguma forma de tornar a sua comorbidade menos descompensada ou num estágio melhor de equilíbrio para melhorar a sua reserva fisiológica, ou se há um risco maior de realizar-se a cirurgia do que aquele benefício que o procedimento pode eventualmente trazer para ele. Terminamos aqui mais um vídeo sobre avaliação pré-anestésica, falando sobre planejamento e risco. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.